queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Jaque Barros. Hoje a nossa entrevista é com o pastor Geórgito, que falará um pouco sobre o seu ministério e sobre os desafios da fé cristã. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Desde já, muito obrigado por você aceitar este convite, tá bom? Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui e poder contribuir, né, que esse trabalho, divulgar o Evangelho através das redes sociais, né, a gente fica alegre saber que o Evangelho também está chegando e através das redes sociais pode alcançar, né, as pessoas aí que precisam ouvir do amor de Cristo, né? É um prazer estar aqui. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva, compartilhe e fiquem todos ligadinhos, pois está começando mais um programa. Pastor, você sempre foi cristão, sempre foi evangélico? Então, hoje eu me criei aqui em São Luís, né? Nasci em São Luís, me criei até os 18 anos, 19 anos fui para Brasília. E aí eu conheci o Evangelho através do irmão meu, mais velho, que mora no Rio de Janeiro, José de Ribamar. Em 1992, foi aí que aceitei Jesus. E aí, no decorrer do tempo, eu afastei um pouco, né? Aí retornei, voltei para o Senhor, reconciliei em 98. Foi onde eu firmei, e aí fui consagrado ao diaconato, ao obreiro, né? E graças a Deus estou firme até hoje, para a glória de Deus, né? E quando que começou o seu ministério pastoral? Começou em 2012, né? Eu fui separado por presbitério, porque em 2003 eu conheci minha esposa, e minha esposa ela contribuiu muito, né, para o ministério. Eu era de uma denominação, Casa da Bênção, eu não sei se existe aqui essa denominação em São Luís. E aí conheci minha esposa, ela sempre foi da Assembleia de Deus, de Madureira, Ministério de Madureira, e nós se conhecemos, noivamos, casamos, fomos para a missão, e eu fui separado por diaconato, presbitério, e aí quando foi em 2012 veio o primeiro convite para me dirigir uma congregação, né? Eu fiquei sendo co-pastor do pastor Antônio, e quando ele saía para as atividades, eu ficava tomando conta da igreja. E aí comecei meu ministério, o primeiro convite de 2012, né? O seu ministério pastoral já foi lá em Brasília? Já foi lá em Brasília, foi. Na verdade, o ministério mesmo, aceitei Jesus lá e fiquei lá. Nunca, aqui em São Luís eu não conheci Jesus, conheci o amor de Jesus. Então foi tudo lá. Salvação, batismo nasal, batismo no Espírito Santo, separação para o ministério, foi tudo lá, graças a Deus. Tá certo. Pastor, e quais são os maiores desafios do ministério pastoral? Os maiores desafios, para mim, como pastor, é formar liderança. A gente tem uma dificuldade em conseguir formar liderança, porque hoje nós estamos atravessando uma geração que a gente não quer ter compromisso com Deus, né? Na minha época não, eu lembro quando a gente recebia um cargo na igreja, era uma alegria. O meu primeiro cargo na igreja foi ser presidente de uma cidade. Eu não dormi de noite de alegria, né? Hoje nós temos essa dificuldade de formar liderança, de formar discípulos para a obra do Senhor. Então a dificuldade hoje, no meu entender, é formar liderança para a obra de Deus, para o reino de Deus, né? Com muito custo, em Brasília a gente tem muito custo, nós que somos pastores, a gente tem muito custo de selecionar pessoas que são fiéis, pessoas que têm compromisso, pessoas que amam a obra de Deus. E nós temos essa dificuldade no Centro-Oeste. Aliás, não é só em Brasília, em todo o Centro-Oeste. Goiás. E aqui no Maranhão também, é geral, infelizmente. Antigamente tinha até chapa, tinha equipe para ser votada ali, para ser lidos, e agora infelizmente são poucos. São muito poucos. Então a maior dificuldade que o Ministério Pastoral está encontrando, nós pastores, muitas vezes nós vamos nas convenções, a gente fica se reunido, na sala lá dos pastores, e nós comentamos muito. A maior dificuldade é formar liderança na igreja. Quando nós achamos um líder fiel, compromissado, isso nos dá prazer demais, porque a gente tem essa dificuldade em formar liderança. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da fé cristã.
Pastor, nos dias atuais, que são dias bem complicados, Bem difícil. bem difíceis, na sua opinião, quais são os maiores desafios dos cristãos nos dias atuais? Eu acho que é manter o avivamento. Eu sou um pastor avivalista, né? Eu gosto de avivamento. Eu nasci numa igreja avivada, fui para a Assembleia de Deus, que é pentecostal. Eu estava comentando até com alguns pastores meus que, aliás, isso é bíblico, né? Nós estamos enfrentando um esfriamento na igreja, né? Nossas igrejas, né? Principalmente na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela é referência, era, né? Referência em igreja pentecostal. Hoje nós estamos perdendo essa referência, porque nós estamos tendo essa dificuldade no avivamento, né? Eu sou avivalista, eu choro, sou muito aquebrantado. Quando eu vou para a igreja, levo meu lenço, né? Porque eu sou chorão. Então a gente sente essa dificuldade. Eu acho que é o último desafio da fé cristã é manter a igreja com a chama acesa, manter o fogo pentecostal nas nossas igrejas. Verdade. Pastor, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus chama as pessoas, quem quiser seguir a ele, tinha que negar-se. E nos dias atuais, o que significa essa renúncia para seguir a Jesus? A principal renúncia tem várias, mas a principal renúncia é negar você mesmo. Jesus falou o importante que nesse texto, Jesus fala aquele que não negar a si mesmo, quer dizer, não negar, renunciar a você mesmo, mortificar as suas paixões, os seus desejos, né? Aquilo que impede o Espírito Santo trabalhar na sua vida, né? Porque é fácil negar as coisas do mundo, quando você tem algum vício, quando você tem uma coisa muito fácil. Agora, negar você mesmo, matar o seu temperamento, nascer de novo, é a principal dificuldade, né, que muitas pessoas têm. Então, por isso que Jesus falou para Nicodemo, na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Então, renunciar a si mesmo, renunciar, morrer para o mundo, crucificar-se para o mundo e viver para Cristo, né? Viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é a principal, porque nós muitas vezes, quando nós falamos de renúncia, abrange muita coisa, né? Essa palavra renúncia abrange muitas características que abrange, mas a principal dela, e eu creio com certeza que o Senhor Jesus falou, a principal foi negar a si mesmo. Quando nós negamos a si mesmo, mortificamos a velha natureza, o velho homem, aí nós nascemos para Cristo, né? Tem um texto que o apóstolo Paulo fala, que ele diz que se nós morremos para o mundo, nós vivemos para a justiça de Deus, né? Então, a principal renúncia é morrer para si mesmo, negar-se a si mesmo e tomar sua cruz dia a dia, né? Isso, tudo aquilo que fazíamos antes de aceitar Jesus, que era contra a vontade de Deus, morreu. Agora é um novo ser, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. Verdade. E o que de fato significa ser cristão? Ser cristão, eu vou até emendar com o que a gente acabou de falar. Ser cristão é seguir a Cristo. Ser cristão não é como muitas pessoas confundem, né? Se autopromover, não é. Ser cristão é sofrer pela obra, é padecer por Cristo, é se dedicar. Ser cristão é amar o próximo. Ser cristão é viver, é morrer para o mundo, é seguir a Cristo, né? Ser cristão é isso. Nós precisamos, inclusive lá em Atos, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, eles estavam sofrendo perseguições lá em Antioquia. E aí, ser cristão é ser perseguido, é sofrer. O apóstolo Paulo fala, ele diz, nos convém não só crer em Cristo, mas padecer por Ele. Então, ser cristão é isso, né? A pessoa pensa que ser cristão é ser rico, não ter mais problema, não ter mais tribulação, mas muito pelo contrário, nós podemos até ter tribulação,
mas nós temos Jesus ao nosso lado. Nós podemos até ter perseguição, mas nós temos Jesus ao nosso lado. Ser cristão é ser autêntico, é não perder a identidade. É alguém chegar para a irmã e falar ali, realmente está passando uma mulher de Deus. É reconhecido. Reconhecido. Quando eles chegaram em Antioquia, Paulo, Silas, Barnabé, o povo de Antioquia falou, chegaram esses aqui que começaram a perturbar o mundo. Quer dizer, eles foram reconhecidos pelas atitudes, pelos comportamentos deles. Ser cristão é ser diferente. Verdade. É ser diferente. E quais são as características de uma pessoa que Deus se agrada? É santo. Ser santo. Ser santo, ser separado. Nosso Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Tem um ditado que eu gosto de falar, quando eu dou ensino na igreja, eu falo sempre para os obreiros, quando eu faço reunião com os obreiros na igreja, eu falo assim, que a gente falava muito aqui no Maranhão. Eu cresci aprendendo minha mãe a falar isso. Ó, filho de peixe, peixinho. Você já ouviu isso? Já. Meu pai falava muito isso. Então a gente que é crente, somos filhos de Deus, somos santos. Então ser cristão é ser santo. Seja santo. Não existe esse jargão que falam por aí. Isso é santão, é santinho, não. Não existe, é santo. Nem santinho, nem santão, é santo. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia as cartas dele, ele falava aos santos de Coríntios, aos santos de Tessalônica, aos santos de Filipe, a graça seja dada a vós. Então ser cristão é ser santo. Nós somos santos, nós somos um povo separado, né? Um povo. A igreja é a igreja, o mundo é o mundo. É diferente, não é? Ser usado por Deus é ser aprovado por Ele? Nem sempre. Nem sempre. Eu vou citar um exemplo aqui de... Posso? Pode. De Balaão. Ele foi usado por Deus, mas ele não foi aprovado. Tanto é que na carta de Jesus à igreja de Tiatira, ou outra igreja, não lembro o nome, Jesus falou, olha, porém, voz contra ti que tens seguido a doutrina de Balaão, né? Isso. E ele foi o homem que ele foi usado ali na hora que Balaque pediu para ele amaldiçoar Israel. Então nem sempre é. Muitas das vezes ser usado, tanto faz a pessoa estar numa vida com Deus, num altar com Deus, de oração, de consagração, ou estar desconcertado, quando Deus usa, Ele usa pela misericórdia dele. Não significa que se eu tiver numa vida com Deus e a irmã tiver e eu não tiver, que lógico que Deus vai escolher a irmã. Mas o fato de Deus usar é um ato da misericórdia dele, da graça dele, né? Então, nem sempre é. Às vezes é, nem sempre é. Nós temos uma condição aí que nem sempre é. Todas as vezes que Deus usa alguém, eu estava lendo um livro de Benihim que chamava Unção. E eu até aconselho, esse livro é muito bom. E aí Benihim estava falando que ele ia pregar num ginásio nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí ele orou a noite toda, levantou meia-noite para orar, orou até de manhã. E foi para o ginásio pregar. Quando ele pregou não aconteceu nada, não teve convenção nem nada. Ele era acostumado a pregar e Deus, o Espírito Santo fazia um mover. Paralítico andava, cego via, pessoas rebatizadas no Espírito Santo, e nesse dia não teve nada. Ele foi questionar com Deus, mas Senhor, eu orei a noite toda e você não fez, o Senhor não operou nada, e você não fez nada, e o Senhor ficou calado. Quando ele foi almoçar, aí ele tornou a questionar com Deus, já era meio-dia, ele tornou a questionar com Deus, ele ia pregar 2 horas, assim, eu vou orar de novo. Aí orou, ele levantou e disse, Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu estou orando, o Senhor não está fazendo nada. Aí a voz bradou do seu Benner, e ele falou, eis-me aqui, Senhor, ore, não para me te usar, ore para você ter intimidade comigo, porque independente de você orar ou não, quando eu te uso é a minha misericórdia na sua vida. Então a gente tem que, às vezes, não, eu vou orar, vou jejuar porque Deus vai me usar. Não, tanto para você orar ou não orar, o que ele faz é pela misericórdia, porque ele tem misericórdia de nós e nos usa. Verdade. E quais são os privilégios quando os cristãos eles obedecem a Deus? São muitos. Nós somos abençoados, nós somos separados. Aí a outra, eu posso separar até da segunda, aí já é diferente, né?
nós somos aprovados por Deus, nós somos abençoados. Quando nós obedecemos a Deus, Ele se alegra, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos trata diferente. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, né? O salmista também fala assim, o Senhor tem separado para si um povo que teme Ele. Então nós somos diferentes, né? Ele nos abençoa, Ele anda conosco, né? Quando nós obedecemos a Ele, alegra Ele. Eu quero até falar outro porque minha entrevista é sobre Bíblia. Eu tenho um texto lá em Provérbios que ele fala assim, meu filho, se tu me obedeceste e saíres da tua boca a palavra reta, como meu rim se exultará, com alegria estará na minha boca. Então Jesus deve se escancarar quando a gente obedece a Ele, né? Tem coisa melhor do que obedecer a Deus? Não. É verdade. Agora a gente vai comentar alguns personagens bíblicos e as situações que eles tiveram e alguns aprendizados para as nossas vidas. O primeiro deles é Pedro, lá em Mateus, capítulo 14, versículo 21, que chega um momento que Pedro sentiu medo. E aí, quando vem o medo nos cristãos, é normal? O cristão pode sentir medo, não pode? Pode, o medo ele faz parte da natureza. A psicologia fala que o medo ele tem um sistema de defesa. Quando nós estamos com medo, nós estamos declarando que nós estamos querendo se defender. Medo é justamente de algo. Ele é um instrumento de defesa para nós. Faz parte do nosso sentimento, medo. O que a Bíblia o que o Senhor, às vezes a gente não pode ter é o desespero. Por quê? Porque o desespero causa o desequilíbrio emocional. E aí a gente fica vulnerável a muitas coisas, né? Muitas doenças que estão sendo assim, do pânico, depressão, opressão, né? E aí o desespero ele vai causar esse desequilíbrio na gente. Quando a Bíblia fala não temas, não é para a gente não ter medo, porque nós tenhamos medo. A Bíblia diz que quando aquelas 3 nações se levantaram quando o rei Josafá, ele teve medo. E Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Então, agora o desespero que causa assombro, que causa desequilíbrio emocional, que enfraquece, né, a nossa fé. Né? Isso é que nós temos que ter o cuidado para não ter, vigiar para não ter, porque pode nos tornar vulnerável até com o ataque do inimigo, né? Sim. Do inimigo. Ali, quando Pedro veio andando por cima das águas, ele deixou de olhar para o mestre, para olhar para o vento, para olhar para outras coisas que estão ao redor. Porque às vezes na nossa caminhada espiritual não acontece isso, nós deixamos de olhar para o Senhor, para olhar para os problemas, para olhar para o homem e a tendência de nós. Graças a Deus que Jesus estava ali e segurou na mão dele. Espero que ele vai estar sempre por perto quando a gente cair e levantar a gente. Está nos levantando, verdade. E outro personagem é a Ana, né? A Ana que orou bastante e Deus operou milagre na vida dela. Então, a oração muda as situações? Muda. A oração é a chave que abre a porta do céu. A oração é a chave que abre, que move a mão de Deus. Eu costumo falar que o cristão sem oração ele não tem vida com Deus. A oração é a chave para outras virtudes do Espírito Santo alcançar o cristão. É na oração que nós temos intimidade com Deus. É na oração que nós conseguimos os dons espirituais. É na oração que nós somos batizados no Espírito Santo. É na oração que nós temos, que Deus nos dá a palavra para nós ministrar. É na oração. É na oração que nós recebemos unção, graça e autoridade de Deus para fazer a obra dele. É na oração que nós temos direção de Deus para fazer a obra. Sem oração, nós não temos vida, nós não temos... Nosso ministério fica um ministério infrutífero. E a oração muda a situação. A oração faz o impossível. Eu tenho muito testemunho no meu ministério que consegui através da oração. Isso é muito bom. E para finalizar, vamos falar de Daniel. Daniel na cova dos leões, mas ele tinha um Deus provedor. Um Deus que estava ali com ele. Então, em todas as situações, a gente tem um Deus, né, pastor? Para nos prover. Ele está sempre ali para prover e nos sustentar, suprir tudo aquilo que nós precisamos. O nosso Deus é fiel.
Então a gente não deve se desesperar e se confiar em Deus, é E isso? confiar em Deus. Nunca, jamais. Posso contar o testemunho? Pode. Quando eu fui chamado para o ministério agora, eu fui pastorear aqui, assumindo em Águas Lindas de Goiás, 2017. E aí minha esposa, ela trabalha com armários planejados, ela é vendedora e projetista. E na loja dela estava passando uma crise difícil, né? Aquela transição que teve da Dilma para o Temer, aquela crise toda. E quase não estava vendendo. E aí eu também estava na crise no ministério, aquela situação, nós estávamos praticamente sem nada dentro de casa. E aí eu fui orar, meio-dia eu fui orar. E eu nunca me esqueço, é um dos milagres que onde eu passar eu vou contar. E aí eu nunca me esqueço disso. Eu tenho um filho especial, o João Pedro, e ele começou a abrir o armário e começou a procurar biscoito, não tinha. E eu comecei meu coração, a gente que é pai, né? Aí fui orar, entrei pro quarto, era mais ou menos meio-dia. E orei para Deus, e falei, Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, Senhor. Me socorre, Senhor. Tem misericórdia. Aí levantei da oração e fiquei na janela. Quando eu levantei que fiquei na janela, eu escutei uma voz dentro de mim. Pega o seu cartão e vai no banco. E peguei o cartão, coloquei na carteira e minha esposa nesse trabalho foi cortar o cabelo do meu filho. Levou ele lá para fora para cortar o cabelo. E ela falou, você vai para onde? Eu vou lá no Jardim Brasília, que é um lugar lá onde fica os bancos. Ela falou, você vai fazer o quê? Eu não sei, o Senhor mandou eu ir lá. E fui. E aí quando cheguei lá, eu tenho uma noção, né? O Senhor, eu botei o cartão e tinha R$600 na conta. E isso me emocionou demais, né? Eu não tinha sem nada, eu botei o cartão, tinha R$11. Quando eu botei o saldo limite, R$600. Eu fiquei paralisado, né? Falei, meu Deus, de onde saiu esse dinheiro? E eu fiquei na porta lá, do caixa eletrônica na frente, e o rapaz que estava atrás de mim falou, senhor, você ainda vai usar ainda o caixa? Aí eu falei, não vou não, foi um momentinho. Tirei o cartão, fui lá pra fora e fiquei na porta do banco olhando, meu Deus, de onde veio esse dinheiro? Aí o Espírito Santo, pega o dinheiro, meu servo. Aí peguei o dinheiro, R$600, e fui fazer compra. Minha esposa, quando eu cheguei em casa, falou, rapaz, será que foi a caixa que colocou por engano? Eu falei, não, esse dinheiro veio do céu, o Espírito Santo que mandou. Então, eu me emociono, sou chorando, porque nunca passei por uma experiência dessa. E de lá pra cá, né? Ele tem cuidado de mim. Tem cuidado e cuida. Todos aqueles que são fiéis com ele, o Senhor não desampara. Como eu quero só repetir o que a irmã falou. Ele é o nosso provedor. Verdade. Então, queridos, diante dessa palavra maravilhosa que o pastor deixou aqui, diante desses testemunhos que ele deixou aqui, então que a cada dia mais a gente possa ser fiel a Deus. Que a cada dia mais nós possamos fazer a vontade dele, que ele vai nos guardando, ele vai nos protegendo, ele vai provendo. Lógico que a gente não serve ele dizer, eu vou servir a Deus porque ele vai me dar, mas é gradativamente. Eu vou sendo fiel a ele e as portas vão se abrindo, os milagres vão acontecendo. Até porque a gente serve o Todo-Poderoso. Tem coisa melhor do que servir a Deus? Não tem. Não existe nada melhor desse, mais prazeroso. Não existe. Então, que através desse testemunho, que através dessas palavras, se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, se você está meio distante, volte. A gente está vivendo aqui os últimos dias na Terra. Verdade. Todos os sinais mostram a volta do Mestre. Então volte o mais rápido possível a Deus e passe a desfrutar de todas essas promessas que Deus tem feito a cada um de nós. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Posso mandar um abraço? Pode sim. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, a Nancy, que está lá em Brasília. Um abraço. Quero mandar um abraço para o pastor Francisco, meu co-pastor, que está tomando lá de conta da congregação enquanto estou aqui. Pastor, um abraço, Deus abençoe sua vida e da sua família. E muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado por todas as palavras de grande ensino e de grande aprendizado para todos nós. Amém. E até a próxima. Muito obrigada. A paz do Senhor a todos. Tchau.